Vamos começar hoje um estudo do livro A Conspiração, Gênesis 6, escrito pelo americano Gary Wayne. É um livro de quase 800 páginas, bastante complexo, mas eu acho que vocês vão achar muito interessante. Ele faz um estudo árduo, no qual ele descobre que o capítulo mais controverso da Bíblia, Gênesis 6, tem relação com diversas narrativas de diversas religiões, diversas civilizações, diversos monumentos ao redor do mundo e pretende descobrir através desse estudo o que realmente ocorreu na nossa história, na história antiga da humanidade. Vocês estão no Brasil, sobretudo Deus, sobre todos, deixem seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, assista por favor também aos outros e me siga no Twitter. Eu vou fazer o melhor que eu puder para ler para vocês um trecho, um capítulo inteirinho do livro A Conspiração Gênesis 6. Já vou avisando que esse livro não é em português, é em inglês, não existe nenhuma versão dele em português e provavelmente eu sou o primeiro brasileiro a falar desse livro, tenho quase certeza. E embora o meu inglês não seja essas coisas, espero que vocês me perdoem se eu tiver alguma dificuldade de traduzir para vocês aqui, vou fazer uma tradução simultânea e nós vamos ler juntos o capítulo 16 desse livro, O Grande Mito Mundial. O Grande Mito Mundial. Há um mito, uma história que ela é comum a quase todas as civilizações humanas, desde as tribos mais primitivas, das florestas mais longínquas, até as mais sofisticadas civilizações que já existiram no mundo. Todas elas têm um mito em comum, vamos descobrir qual é. Porque o dilúvio mediterrâneo e os mitos dos gigantes não são restritos às culturas mediterrâneas. Frank Joseph anota que o cataclisma do dilúvio era uma herança comum ao redor do mundo e por toda a humanidade. Assim, esse é o grande mito mundial, que sem nenhuma explicação, bizarramente, une toda a humanidade numa única herança, num único direito nato. O Velho Testamento, a versão do Velho Testamento é uma das 500 diferentes e distintas narrativas acerca do mesmo conjunto de eventos. É por essa linha de pensamento, então, que nós precisamos entender esse cataclisma mundial. Inclusive, cataclisma, ele se origina da palavra grega cataclismos, que era especificamente usada para narrar o evento do grande dilúvio. Aparentemente, dilúvio e as memórias dos Nefelim foram guardadas entre diversas pessoas, diversas tribos ao redor do mundo que foram dispersadas através da Babel. E as mais longínquas pessoas documentaram, e as mais remotas pessoas que teriam sobrevivido ao dilúvio em outras tradições. Antes da gente continuar, eu vou fazer uma recapitulação para aqueles que não assistiram os meus outros vídeos. Para começar, o que é a conspiração Gênesis 6? O que é o capítulo Gênesis 6? Bem rápido, para quem já conhece, tenha paciência que vai ser bem rápido. Há um capítulo na Bíblia judaico-cristã do livro chamado Gênesis. É o primeiro livro dos 66 livros da Bíblia judaico-cristã, 70 se você for católico. Nesse capítulo, o profeta diz que quando a população humana atingiu uma massa crítica em número de pessoas, os homens começaram a se aumentar em número e eles geraram filhas, mulheres. E essas mulheres, elas eram bonitas, elas eram belas. E os vigias, que eram seres celestiais, que nós conhecemos como anjos, que tinham a obrigação de andar pela terra, de observar, de, se for o caso, interceder pelos homens, de conferir como estavam indo as coisas. Segundo a narrativa bíblica, eles rompiam o véu da existência, adentravam esse mundo e vigiavam, e depois rompiam novamente o véu da existência e voltavam para a dimensão celestial, de modo que a narrativa bíblica de mais de quase 5.000 anos atrás
ela já falava num multiverso, num mundo multidimensional de realidades paralelas, exatamente como hoje a nossa física moderna garante que existe, inclusive com experimentos que abrem portais, abrem rasgos no véu da existência para obter matéria de outras dimensões, como por exemplo o experimento do CERN, ou LHC, o Large Hadron Collider, que consegue, com a colisão de partículas, quase que romper o véu da existência e obter algo que eles chamam de antimatéria, que seria partículas que vêm de outra dimensão. Inclusive, há experimentos que dizem que no CERN hoje, sendo executados, que eles garantem que são capazes de permitir que nós consigamos obter dados, frequências, informações de outras dimensões. Então, como eu sempre digo, a ciência ela dá aquela puta volta, me perdoem o linguajar, para chegar exatamente no mesmo lugar que os religiosos já estavam há muito tempo. Então, aparentemente, o dilúvio e as memórias do Nefelim foram guardadas entre as muitas pessoas do mundo que foram dispersadas pela Babel. Então, voltando, quando os anjos viram as mulheres, eles resolveram que eles iriam tomar para si algumas como esposas, e 200 anjos caídos, segundo as narrativas do livro de Enoque e outros escritos antigos, eles pegaram esposas para si, tomaram forma física e tiveram filhos, e esses filhos eram os Nefelim, ou os gigantes, eram semideuses, entre aspas, que dominaram a humanidade na antiguidade. Quando Deus viu o que estava acontecendo, a gente vai ver outros trechos aqui que falam com mais detalhes. Eu tenho vários vídeos falando disso com detalhes, mas segundo as narrativas, quando Deus viu o estrago que estavam as coisas, ele resolveu prender esses anjos num abismo, num lugar chamado Tártaro, e amaldiçoou os Nefelim, os gigantes, os monstros que foram criados, a guerrearem entre si. E depois que todos eles começaram a guerrear entre si, depois de um período determinado de tempo que Deus arbitrou e avisou a todos que seria, ele enviou a destruição através do dilúvio universal, no qual a água saiu de todos os cantos, consumiu tudo que havia na terra, exceto 8 pessoas e os animais que se salvaram na arca. Essa é a narrativa. E a narrativa de Babel é depois que o dilúvio ocorreu, que a terra voltou, de novo a terra se ajuntou num lugar só, os homens se ajuntaram num lugar só e começaram a tentar construir uma torre chamada Babel, que seria uma espécie de zigurate, uma espécie de portal para outra dimensão, e eles tinham a intenção de atingir o céu. Nas narrativas mais clássicas, mostra eles construindo uma espécie de torre bem grandona, tal, como se eles quisessem realmente fazer um arranha-céu e tal. Mas nas tradições judaicas, na verdade, tratava-se de algum tipo de monumento, de equipamento, alguma coisa que seria realmente capaz de romper o véu da existência, quase como que se fosse um CERN da antiguidade, algo que realmente tinha o potencial de permitir que houvesse um contato entre aqueles povos e outras dimensões celestiais. Não sei como funcionava, é um dos grandes mistérios da humanidade, mas é certo que, segundo as narrativas bíblicas e das tradições, e várias tradições pagãs, Deus se enfureceu e confundiu as línguas, por isso a torre foi chamada de Babel, que significa confusão. E daí os homens, cada um foi para um canto, um grupo de homens foi para um canto, e daí sim surgiram as diversas culturas, as diversas civilizações como nós entendemos hoje. Aí foi a gênese disso. E é provável que quando cada um confundiu a língua e foi para um lado,
aí começou a corrupção de todas as narrativas, de todas as lendas, ou se talvez histórias de antes do dilúvio. Tudo aquilo que a humanidade tinha de conhecimento até então foi se corrompendo, cada um lembrava de uma forma, por isso as variações de nomes, as variações de detalhes nos eventos que antecedem o dilúvio. A excepcional consistência das memórias que ecoam a conflagração do dilúvio e dos eventos cataclísmicos, os Nefelim, a rebelião dos Nefelim e os assentamentos, os primeiros assentamentos pós-diluvianos no globo terrestre, foram sustentados em diversas mitologias ao redor do mundo, e isso não é mera coincidência, diz o autor. O historiador Weisbauer percebeu que, apesar da ciência ter documentado muitas catástrofes mundiais, apenas o dilúvio ressoa através das eras. Então, houve algo de muito estranho no passado da humanidade. Embora catástrofes regionais seja algo que o ser humano sempre teve que conviver com isso, por alguma razão, esse evento específico em detalhes, ele é documentado por diversas tradições, diversas tribos, diversas lendas ao redor do mundo e diversos textos sagrados, diversos textos históricos. E não por coincidência também a narrativa de monstros gigantes, de seres híbridos, que exatamente como é dito no livro de Enoque, exatamente como é dito em vários versos da Bíblia, exatamente como é dito no livro de Gigantes também, que faz parte do acervo de textos apócrifos que ecoam o que diz Enoque, não por coincidência, essas duas narrativas, Gigantes e Dilúvio, estão muito interligadas em quase todas as regiões do mundo. Porque, como nós sabemos, segundo a Gênesis 6 diz, os monstros que dominaram o mundo, que corromperam toda a carne no mundo, dito sem muitos detalhes, mas claramente dá para entender isso, causaram a completa destruição da humanidade, e Deus não teve outra alternativa senão começar praticamente do zero. Em algum ponto da história, a água ameaçou a frágil existência do homem. Ela anota que historiadores não podem ignorar o dilúvio. Ele é o mais próximo que nós temos de uma história universal de toda a humanidade. A raça humana não tem outra história universal senão o dilúvio. O único evento que une todos os povos da humanidade numa única narrativa, o único ponto comum de todas as religiões, de todas as tradições, de todas as civilizações, é a narrativa do dilúvio. Então é quase impossível negar que houve o dilúvio. Não, por acaso é algo completamente ignorado na chamada ciência moderna, na chamada geologia, nos estudos principalmente darwinianos. Para eles não houve dilúvio algum, muito embora mais de 500 tradições, lendas, monumentos da humanidade façam menção, façam memória de que houve sim um dilúvio. Certamente Josifus era um historiador. Flávio Josifus é talvez um dos mais importantes historiadores da humanidade. Ele viveu no século em que Cristo viveu. Ele nasceu em 37 depois de Cristo, ou seja, 4 anos após a morte de Cristo. E ele fez um trabalho meticuloso de compilar em livros praticamente tudo que ele pôde encontrar de história da humanidade, inclusive com comparações entre lendas, comparações entre narrativas, comparações entre registros públicos. É talvez um dos mais importantes, junto com Heródoto, um dos mais importantes historiadores da humanidade. Não sem razão, amplamente ignorado pela nossa universidade esquerdista, pelos nossos professores socialistas. Muito raro você ver um professor que fala ou cita a obra ou lê a obra de Flávio Josifus entre os esquerdistas e socialistas. Aliás, tocando nesse assunto, a faculdade de História no Brasil, que é praticamente
manual de doutrinação, como doutrinar os seus alunos. A história não tem nada, o curso de história, a profissão de historiador não tem absolutamente nada a ver com o que é ensinado nas nossas escolas brasileiras, que praticamente ensinam tão somente como melhor doutrinar os seus aluninhos para que eles se tornem socialistas. A história de verdade é isso que o Gary Wayne fez nesse livro, é isso que o Flávio Josephus fez no século de Cristo, é compilar, é comparar, é arduamente buscar pontos de convergência, pontos de dissensão entre narrativas distintas, entre registros públicos, não se oferecendo a criar uma narrativa e depois buscar provas, mas sim olhar quais são as evidências e entender, tentar chegar o mais próximo do que foi a realidade. Isso vocês jamais verão um doutrinadorzinho que se diz professor de história no Brasil fazer, salvo honrosas exceções de pessoas que obviamente não são de esquerda. Certamente Josephus documentou o dilúvio e a realidade dos gigantes como uma história que foi mantida viva e era conhecimento comum em todas as culturas. Por alguma razão, a nossa cultura moderna, sobretudo após o advento do darwinismo, ignora por completo vários e vários elementos que eram comuns a todas as culturas do mundo, principalmente o grande dilúvio e a existência factual de uma raça de seres gigantescos que escravizaram a humanidade por muitos séculos. Agora, aqui é Josephus falando, agora todos os escritores de histórias bárbaras fazem menção ao dilúvio e desta arca, entre eles Berosus, o caldeu, escritor dos monumentos de caldeus, Mocos e Estiaeus. Josephus também reconhece Hierônimos, um escritor egípcio, que escreveu as Antiguidades Fenícias e Menaceias, assim como muitos outros historiadores do mundo antigo. Ele escreveu com autoridade eles escreveram com autoridade acerca do grande dilúvio. Josephus também falou de Menoto, Hesíodos, Hecateus, Elamicus, enfim, vários escritores, autores históricos que prontamente recordaram o dilúvio como fato. Então, esse historiador, extremamente respeitado, há 2000 anos atrás, fez uma compilação de dezenas, centenas de obras a que ele teve acesso, algumas delas nós não temos mais acesso, a que ele teve acesso, e reconheceu o fato de que praticamente todos esses historiadores narravam o dilúvio, e não eram judeus, eram de vários diversos povos, de diversos países diferentes, inclusive o povo judeu já era odiado naquela época, já era um povo humilhado que teve sua terra invadida pelos romanos, então não tinham interesse nenhum em fazer a narrativa judaico prosperar, mas reconheciam como fato, como algo que não era controverso. O dilúvio era algo que todo mundo sabia que aconteceu, já naquela época. Além disso, as lendas do subcontinente da Índia revelam uma história na qual um falo do céu inexplicavelmente alcança uma jovem criança e há um ato de união entre o céu e a terra e são produzidos gigantes como os seus filhos. Então ele está aqui narrando várias histórias pagãs que de alguma forma falam desses seres, deuses com D minúsculo, que invadem a Terra, tomam a forma de homens ou tornam-se físicos de alguma forma, provavelmente não com a forma de homens, mas com algo próximo, e tomam para si mulheres, estupram ou tomam como esposas. Frank Joseph escreve que os Asuras eram idênticos aos titãs gregos, e que foi a primeira raça virtuosa que depois se tornou depravada e violenta, soltando a sua fúria nos humanos inferiores que eles tinham escravizado. Então, há duas lendas diferentes aqui que são citadas, a dos Asuras e dos titãs gregos, que falam desses seres que pareciam bonzinhos e depois escravizaram a humanidade. Como a gente estudou no vídeo sobre Enoque, a narrativa é que esses
esses anjos caídos, eles ensinaram mistérios para essas mulheres, por isso que elas se tornaram como se fossem bruxas, se tornaram como se fossem sacerdotisas da antiguidade, em troca do sexo. Eles chegaram oferecendo presentes, ensinaram todo tipo de feitiçaria, ensinaram todo tipo de manipulação de química e tudo mais. Como nós vimos no outro vídeo mais em detalhes, não vou entrar muito aqui porque é longo o material que a gente tem para estudar hoje, mas vocês podem ver lá que eles chegaram oferecendo presentes para essas mulheres, ensinaram segredos que elas não sabiam, segredos, técnicas, ciências, tecnologias que elas não tinham. E então, quando eles foram recebidos com alegria pela humanidade, pelas pessoas que eles enganaram, porque eles vinham com essas novidades bacanas e tal, mas depois eles escravizaram a humanidade e os seus filhos, principalmente os Nefelim, os monstros que nasceram da união dentre esses 200 anjos e as mulheres, e, como a gente viu no nosso estudo sobre o livro dos gigantes, também os 200 animais de cada espécie que os Nefelim pegaram para si, estupraram ou fizeram algum tipo de manipulação genética para ter filhos não só de seres humanos, mas de animais, e daí geraram abominações terríveis que provavelmente são a razão de existirem lendas de quimeras, de animais com cabeça de um animal com o corpo do outro, cabeça de um animal, corpo de homem. Provavelmente essas lendas vêm das abominações que as experiências genéticas dos Nefelim criaram. Blá 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 blá. The Rig Veda, o Rig Veda recorda os Marutis como violentos deuses das tempestades. Os Marus eram os fortes, os brilhantes e terríveis em desenho, um grupo que devorava seus inimigos. Eles eram os heróis nascidos auto-iluminados com grande força que causava os homens a tremer, assim como na Bíblia fala que os filhos dos anjos com as mulheres, os Nefelins, eram os heróis, os valentes da antiguidade. É provável que a lenda de Hércules seja originada disso, a lenda de Aquiles seja originada disso, porque eles provavelmente eram Nefelins, eram gigantes da antiguidade, homens de renome. Os Marutis eram nascidos como os búfalos, os búfalos de Diu, cheio de sinais terríveis, que se decoravam a si mesmo com ornamentos que brilhavam, provavelmente para tentar imitar os seus pais, que tinham um brilho próprio por serem anjos, criaturas vindas da região celeste. Eles usavam alguma armadura brilhante, alguma coisa assim. Na Nova Zelândia, os deuses formavam uma união entre Rangi, o pai do céu, e Pantayuka, a mãe da terra. Produziram 70 deuses com D minúsculo, 70 semideuses. Similarmente, J.F. Berlin, que escreveu Mitos Paralelos, anota que a criação do mito de gigantes em várias culturas, como os nórdicos, os Sioux, os Algonquin, tribos da América do Norte, e os persas. Ele comenta que todas essas variantes utilizam árvores na sua mitologia, mas no fim a alegoria é a mesma. Ele está comparando aqui que a história judaico-cristã e a história dos sumérios fala que a união profana entre anjos caídos e mulheres ocorreu no monte chamado Hermon, que fica, se eu não me engano, na Galileia, um monte que existe até hoje em Israel. E esse monte Hermon, Hermon acho que significa maldição, alguma coisa assim, foi onde ocorreu. Em algumas variantes, em algumas tradições, algumas histórias, alguns mitos de outras civilizações, essa união se ocorreu não no monte Hermon, mas numa árvore. Então há essa variação aí. Similarmente, as árvores, os mitos com árvores são comuns no Japão, no Aradã da Austrália, nas Ilhas Gilbert, na Islândia e nas culturas nórdicas. Então, todos esses locais há relatos de anjos, de seres de outra dimensão que vêm e fazem sexo com mulheres e produzem monstros gigantes, mas a variante é que, em vez de montanhas, são árvores. Então, já ficou claro pra gente o porquê do Gênesis 6, da conspiração Gênesis 6 ter ocorrido, e por que Deus tomou aquela
aquela resolução. É uma das primeiras dúvidas que qualquer criança que é criada numa casa judaico-cristã tem, é por que Deus mandou o dilúvio? Sobretudo quando a gente fica um pouco mais velho, vê o quanto tem de miséria, de desgraça no mundo, a gente não consegue entender o quão era mal o mundo antes do dilúvio para que Deus tomasse uma providência dessa de destruir tudo que havia, inclusive os animais. Porque Deus resolveu destruir inclusive os animais? Quando você lê o livro de Gigantes, o livro de Enoque, fica claro o porquê. Os animais já não eram mais puros, haviam se contaminado, estavam todos eles contaminados, hibridizados, eram senão monstros. É possível, inclusive, que alguns dos seres que nós tenhamos encontrado fósseis, que nós chamamos de dinossauros, alguns desses seres podem não ser uma criatura natural, uma criatura que faz parte da criação, mas sim desses monstros que fazem parte da doutrina de hibridização genética que os Nefelim aplicaram na Terra. David e Margaret Leeming escrevem sobre a árvore mundial, que é tanto o unificador e o separador das dimensões do mundo, o Pai Sky, o Pai Céu e a Mãe Terra. Porque árvores vivem por centenas e centenas de anos e a sua vida extraordinária representa a imortalidade dos deuses e o espírito imortal dado aos originais Nefelim, aos Nefelims originais. A árvore mundial pode ser também a árvore do conhecimento do bem e do mal, pois culturas panteísticas guardam as chaves da imortalidade e da reencarnação, pois já que em culturas panteísticas essa árvore guarda os segredos, chaves para imortalidade e reencarnação. Então o mito da árvore mundial, que é comum em muitas tradições, muitas e muitas religiões mundiais, inclusive nos nórdicos, a Yggdrasil, a árvore da vida deles, pode ser uma forma de lembrar a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, que estavam ambas no jardim do Éden, e depois Deus colocou querubins para guardá-las. Dragões são ditos proteger a árvore da vida nessas tradições panteísticas pagãs. Assim como, numa maneira similar, os querubins, anjos, protegem no Éden. Não é uma coincidência. Similarmente, os atlanteanos honravam a árvore da vida e faziam rituais sagrados para ela, enfim. Continuando, os atlanteanos chamavam essa árvore de árvore do dragão e atribuíam a ela qualidades de cura e talvez imortalidade. Lembrando que eu já falei para vocês em alguns outros vídeos que os próprios querubins mencionados que guardavam a árvore do Éden, ao contrário da arte barroca, que mostra os querubins como anjozinhos, como bebezinhos com asas, na Bíblia, na tradição judaico-cristã, sobretudo nas tradições antigas dos judeus, o querubim é um animal de montaria, é um monstro enorme, e inclusive há um salmo que fala que Deus montou no querubim e voou, e tem várias asas e tal, tem várias cabeças, alguns deles, cada um é de um jeito. Em Ezequiel descreve alguns nefelims, eles são invariavelmente criaturas monstruosas, muito grandes, não são bebezinhos com asas, mas a arte barroca ela retratou dessa forma e há essa confusão toda. Então é provável que os querubins que guardavam a árvore da vida, se nós víssemos hoje essa cena, a gente ia achar que são dragões, que são monstros protegendo, porque eram criaturas realmente formidáveis, segundo a tradição judaico e cristã que nós herdamos dos judeus. Nessa mesma linha de teologia panteística, a variante druídica do mito da criação também se encaixa. Há um panteão céltico de deuses que nasceram na terra, que foram criados através da mãe Danu e de Ispater, que provavelmente é o anjo Azazel, que é o anjo que organizou a rebelião lá, que trouxe os anjos da outra dimensão para fazer sexo com as mulheres. Continuando aqui, aqui a gente tem uma foto da árvore da vida dos nórdicos, e provavelmente
há uma confusão aí quanto ao tamanho. Provavelmente a importância da árvore foi confundida com o tamanho dela, e daí eles nos desenhos primitivos eles colocavam como uma árvore gigantesca. Lembrando que provavelmente os deuses nórdicos eram ou parte dos anjos caídos ou os primeiros filhos dos anjos, aqueles que tinham mais poder. Assim como os deuses gregos eram provavelmente os anjos caídos ou a primeira geração de filhos, que provavelmente era menos monstruosa, menos deformada, porque, segundo consta nas narrativas de Enoque e do Livro dos Gigantes, quanto a cada geração as criaturas foram se tornando cada vez mais monstruosas, porque não era para elas existirem, elas eram uma aberração absurda que não era de jeito nenhum para existir. E a gente sabe também, pelos estudos que a gente fez nos outros vídeos, que o que aconteceu foi que os gigantes, quando os seres humanos não conseguiam mais sustentar os gigantes, eles começaram inclusive a devorar os seres humanos e tal, e é provável que não restasse nenhum único ser humano, nenhuma única semente humana não corrompida. Lembrando que Deus prometeu para os seres humanos em Gênesis 2, quando, na ocasião da queda dos seres humanos, quando eles foram expulsos do paraíso porque eles resolveram obedecer Lúcifer em vez de obedecer Deus, eles perderam a imortalidade deles. Deus fez uma profecia naquele evento falando que a semente da Eva ia salvar a humanidade. Ele estava naquele evento, logo no começo da Bíblia, ele estava profetizando que Cristo salvaria a humanidade. E quando ele fala semente da Eva, era uma alusão ao nascimento virgem, Eva fazendo a geração virgem, sem ter que ter nenhum tipo de relação sexual com nada nem ninguém. Ela ficou grávida, e por isso fala semente da mulher, muito embora tradicionalmente, principalmente nas tradições cristãs, a mulher ela não tem semente, ela tem o campo fértil onde a semente germina. Essa é o entendimento, e também é o entendimento da nossa biologia moderna. Então por isso ele menciona a semente da mulher, que não é algo normal, em nenhum outro lugar da Bíblia menciona semente da mulher, senão nesse aí, fazendo uma alusão de que ela, virgem, ficaria grávida através de um milagre. Não é como os Nefelim, os anjos que tinham que estuprar, que tinham que casar com as mulheres. Foi por um milagre, por um acontecimento sobrenatural. Então, vamos continuar aqui. Outro mito de criação de gigantes ao redor do mundo usam partes do pai Terra e da mãe pai Céu e Mãe Terra, árvore da vida e outras alegorias para meu Deus. Agora vamos considerar o livro dos gigantes de Enoque, no qual é anotado que 200 anjos descenderam no Monte Hermon e ali coabitaram com as mulheres, com as filhas dos homens, produzindo gigantes e seus descendentes. Começa a soar familiar com as lendas do panteísmo. De novo, nós temos anjos, deuses com D minúsculo, procriando com mulheres mortais numa montanha. E no segundo livro dos Segredos de Enoque, uma narrativa curiosa descreve a ordem dos Grigori, que se aventurou do céu até a terra no lugar chamado Hermon. Essa colina de Hermon é um outro nome para o Monte Hermon, que fica na parte superior da Galileia. Então eu acertei, eu falei Galileia, era Galileia mesmo. No Salmo e Salomão, eles são lembrados, assim como em Ezequiel. Está falando que Hermon é falado em algum lugar. Nós lemos a seguinte tradição de acordo com um demônio ou anjo, Megadriel, no livro de Megadriel. A gente vai ler aqui um trecho de um livro apócrifo dessas religiões aí, da antiguidade, chamado Livro de Megadriel, que, segundo a tradição desses cultos, aí teria sido escrita por um demônio ou um anjo caído naquela época lá. Então os anjos descenderam à terra a um lugar chamado Ardos, que fica no topo do Monte Hermon, e ali eles transformaram a sua essência angélica na forma de homens, e os vigias que descenderam em Ardos eram 200, e eles foram chamados de Grigori. Imediatamente eles desceram à terra e tomaram para si mulheres,
como esposas e pecaram com elas, e as mulheres dos vigias conceberam e deram à luz a criaturas abomináveis chamadas de Nefelim. Então esse livro aqui apócrifo, misterioso, escrito por um anjo ou um demônio, não se sabe ao certo, chamado Megadriel, por causa da natureza críptica da escrita, ele simplesmente ecoa o que já é dito no livro de Enoque, o que já é dito na Bíblia, o que já é dito em diversas outras tradições. Continuando, uma outra narrativa do livro de Enoque fala que Shemiasa ou Azazel, Shemiasa ou Azazel eram dois nomes de um único anjo caído, de um vigia que ele chefiava os 200. Não é o mesmo ser que Lúcifer, são anjos diferentes, mas ele também era maligno. Ele forçou os anjos caídos da geração de Jared a jurarem um juramento entre si para violar as leis da criação no Monte de Hermon. Assim, o Monte Hermon é dedicado à violação das leis da criação pelos anjos caídos, e os 200 juraram entre si um juramento maligno de copular com os humanos e blá 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 blá. Assim, Kazag foi descrito no livro de Gilgamesh, que é um épico de Gilgamesh, que é uma outra lenda, acho que, se não me engano, dos babilônios, talvez, ou dos babilônios ou dos sumérios, o épico de Gilgamesh. Gilgamesh provavelmente era um Nefelim, que na Bíblia é chamado de Nimrod, ou um descendente dos Nefelim. Há aí um mistério de como os Nefelim voltaram para a Terra depois do dilúvio. Existem várias teorias, porque nos livros que falam do reinado de Davi, ele claramente, e também no livro de Josué e no começo dos livros do Deuteronômio e tal, claramente os judeus enfrentavam Nefelims, enfrentavam monstros, enfrentavam gigantes, enfrentavam inclusive seres híbridos. O Davi lutou contra homens que eram miscigenados com leões em Moabe. Então, fica a dúvida como essas criaturas voltaram. Há várias dúvidas, há várias teorias. Uma delas é que os outros anjos fizeram uma segunda incursão na Terra. Há teorias de que alguns Nefelim sobreviveram ao dilúvio, uma vez que há relatos no livro de Gigantes que peixes eram trazidos aos Nefelim aos anjos para que eles pecassem com eles. Então é possível que houvessem monstros que eram uma mistura de anjo caído com peixes. Pode ser que essa seja a origem dos deuses aquáticos, entre eles Dagon, dos babilônicos e sumérios. Essa é uma das possibilidades. Existem várias outras. Algumas falam que uma das esposas dos filhos de Noé estava contaminada com o sangue dos Nefelim. Outras dizem que de alguma forma sobrenatural, um ou outro Nefelim sobreviveu. Enfim, existem várias formas de tentar descobrir como isso aconteceu, de várias formas de tentar teorizar como isso aconteceu, mas nós provavelmente só saberemos no fim dos tempos. A história secular... tem um pedaço importante aqui. De novo, tudo se conecta com o mito do panteão até a fonte original de Gênesis, sendo que Azazel é o poderoso chefão da máfia celestial, sendo que as corrupções panteísticas alteraram a acurácia da narrativa bíblica. A história secular, de forma desonesta, promove os atos vis dos anjos caídos como justos, benevolentes e atos de deuses bondosos. Essas alterações de papéis em que os anjos caídos se tornam anjos deuses benevolentes, trazendo conhecimento para a civilização e civilização para a humanidade, são uma constante em todas as mitologias da pré-história, principalmente em Atlantis e no Egito. Ambas contêm mitologias pervertidas na mesma veia, no mesmo estilo. E daí que ele fala que no próximo capítulo ele vai falar de Atlantis. Então, nós
Se gostarem desse vídeo, eu posso fazer um estudo com mais calma, tá? Eu prometo que eu leio antes bastante vezes para não ser tão intrucado. Eu percebi que o meu inglês não tava essas coisas, mas eu posso fazer com mais cuidado o próximo. Caso vocês queiram, falo de Atlantis. Esse livro ele é todo interessante, são 800 páginas, uma mais interessante que a outra. Então, eu acho que quase impossível uma pessoa não achar fascinante essa história, mesmo que seja. Eu acho que até que se eu fosse ateu eu ia achar fascinante essa história. E enfim, eu acho que já deu um vídeo longo, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.